No nosso trabalho, iremos falar sobre o racismo, como ele se apresentou durante os anos e principalmente como ele se mostra nos dias atuais, mostrando seus impactos na sociedade. O racismo surgiu de fato nos séculos XVI e XVII. Os europeus praticaram a escravidão e por séculos escravizaram pessoas na África e no Novo Mundo. A história do racismo no mundo ocidental é associada à escravidão, como a forma primitiva do colonialismo. E foi por isso que o termo raça foi criado, o que significa que os povos considerados não europeus seriam dominados e conquistados pelo povo europeu. Para as pessoas nos Estados Unidos, nos séculos XVII e XVIII, a raça era o fato da vida. Eles acreditavam que o racismo era algo que surgia como interação necessária. Não se trata de pessoas criando racismo no laboratório ou no escritório para depois sair ao mundo e aplicá-lo. De certo modo, os brancos, os negros e os índios estabeleceram suas ideias de raça em proximidade uns com os outros, como através do contato. Os britânicos não se tornaram traficantes de escravos e escravizadores por serem racistas. Tornaram-se racistas por usarem escravos para obter grande lucro nas Américas e criaram um conjunto de atitudes em relação aos negros para justificar o que faziam. Em 1899, o inglês Ralston Stewart Chamberlain publicou na Alemanha uma obra que trouxe o mito da raça ariana e a identificou com o povo alemão. Alfred Rosenberg também criou obras que reforçam a teoria de uma raça superior. Essa ideia foi aproveitada pelo programa político do nazismo, que visava a unificação do povo alemão. Como a raça alemã era bastante miscigenada, foram criadas então raças inimigas, e, desta forma, surgiu o sentimento de hostilidade voltado às pessoas estrangeiras. Assim, os nazistas começaram a perseguir certas pessoas e grupos. Nos Estados Unidos, o racismo chega ao extremo contra os negros, índios, asiáticos e latino-americanos. Até o ano de 1965, existiam leis que negavam uma série de direitos aos cidadãos que não fossem brancos. Em 1964, o presidente Lyndon Baines Johnson promulgou a Lei dos Direitos Civis de 1964, que deu uma série de direitos aos negros. A discriminação racial era confundida com o preconceito social. Na década de 20, surgiu o termo white trash, lixo branco em português, que foi criado por negros para se referir aos brancos pobres que era sua competição por trabalho. Os white trash representam um dos grupos vitimados pela eugênia negativa, que procurava impedir a procriação dos elementos considerados inferiores que pudessem poluir o patrimônio genético humano. Muitos negros foram perseguidos e queimados vivos sem julgamento, e sem uma punição para os responsáveis de tais atos criminosos. Os principais responsáveis eram os membros da organização Ku Klux Klan, que defendiam a supremacia branca. Embora sejam poucos e estejam sendo perseguidos, ainda há membros da KKK no ZEUA. Aqui no Brasil, acredita-se que o racismo se iniciou na época da colonização, com a chegada dos portugueses e seu contato com as tribos indígenas e com o tráfico dos escravos vindos do continente africano. Quando a Lei Áurea foi criada em 13 de maio de 1888, a escravização dentro do território brasileiro foi proibida. O Brasil foi o último grande país ocidental a extinguir a escravidão. E assim, como a maioria dos outros países, não se criou um sistema de políticas públicas para inserir os escravos libertos e seus descendentes na sociedade, garantindo a essa população direitos humanos como moradia, saúde e alimentação, além do estudo formal e posições no mercado de trabalho. Os escravos foram habitar os locais desabitados, locais que eram ignorados como os morros, na costa da região sudeste, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia e sem condições básicas, o fim do século XIX e a primeira metade do século XX do Brasil foram marcados pela miséria e sua resultante violência entre a população negra. Já a população indígena, sobrevivente do genocídio promovido contra seu povo, havia cada vez mais invasões em suas terras e o desmembramento de suas aldeias.
Essas ações sistêmicas promoveram e sustentaram até hoje a exclusão racial em nosso país, o que resultou em diversos estudos sociológicos. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas principalmente à longa escravização de povos de origem africana e à tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável, pois não se preocupou em inserir os escravos na educação e no mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje. Atualmente, o racismo estrutural é o mais comum dentro da nossa sociedade. O racismo estrutural é a normalização de práticas, hábitos e situações presentes em nossos costumes, e que promovem de forma indireta e direta o preconceito racial. A presença do racismo estrutural pode ser notada na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefe em grandes empresas, ou de que em cursos de melhores universidades a maioria são brancos. No cotidiano da sociedade brasileira estão normalizadas frases e atitudes de origens racistas e preconceituosas. São piadas que associam negros e indígenas a situações humilhantes ou criminosas, ou atitudes baseadas em preconceitos como desconfiar de alguém pela cor da pele. Outra forma comum de racismo é a adoção de eufemismos para fazer referências a negros ou pretos, como as palavras moreno ou pessoa de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas, em geral, ao utilizar as palavras negro ou preto pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Essas ações reverberam nas instituições públicas e privadas, no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra. Elas se materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida para essa população. Como o racismo impacta na sociedade? Analisar os impactos do racismo somente a partir dos aspectos culturais não abrangia toda a complexidade da situação, mas as teorias economicistas, sozinhas, também não davam conta de todas as peculiaridades da conjuntura. Contudo, foram de grande importância para a desconstrução do mito da democracia racial brasileira. Esses breves apontamentos nos mostram o quão é difícil e polêmico o embate em torno das relações raciais. Impactos do racismo na contemporaneidade. A história brasileira construída ao longo dos anos encarregou-se de ocultar os problemas raciais presentes em nossa sociedade. Esta situação fez emergir o mito da democracia racial. Sem o problema racial, o fator econômico foi colocado como o principal fator da desigualdade social do nosso país. Nestas circunstâncias, o fracasso ou o sucesso dos sujeitos passam a ser interpretados como uma responsabilidade do próprio indivíduo. Impactos do racismo na interdição escolar. Esse racismo construído e difundido, ainda na contemporaneidade, que subalterniza indivíduos e determina suas condições sociais, está diretamente ligado ao fracasso ou ao sucesso escolar dos sujeitos. Sua ascensão, permanência e saída da escola não se dá de forma desvinculada de sua vida social. Trata-se de relação determinante. Estudos do IPA-Data apontaram que não há equidade racial no processo de evasão escolar. A pesquisa avaliou os dados tendo como referência pessoas de 7 a 14 anos. Nessa ocasião, constatou-se que no Brasil, as crianças e os jovens negros são a maioria fora da escola. A pesquisa revelou que do total de crianças brancas nessa faixa etária, que se matricularam na história, 13,54% evadiram, ao ponto de que as crianças negras apresentam um dado ainda mais agravante, 26,56%, o dobro das crianças brancas. O que faz com que os nossos educandos negros liderem o ranking do processo de interdição escolar não pode ser explicado somente a partir da falta de interesse do mesmo ou da sua situação econômica. É possível identificar também os impactos do racismo nas taxas de homicídio da população brasileira. O mapa da violência de 2011 apresentou dados intrigantes. Analisando o número total de homicídios da população com atenção para os critérios de cor, raça,
Uma pesquisa revelou que durante os anos 2002, 2005 e 2008 houveram, respectivamente, 18.852, 15.661 e 14.650 casos de homicídios entre a população branca. Nota-se que as taxas são decrescentes, ou seja, houve uma visível redução dos índices de homicídio entre esta parcela da população. Contudo, quando analisadas as taxas de homicídio da população negra, nota-se que a situação é mais preocupante. Observa-se que em 2002 ocorreram 26.915 homicídios, seguido de 28.230 em 2005 e 32.349 em 2008. Enquanto as taxas de homicídio da parcela branca da população diminuíram, a situação do negro tornou-se ainda mais grave, com um aumento significativo dos números de homicídio. Comparando as taxas de assassinato de negros e brancos, no ano de 2008, é possível observar que os negros mortos representam mais do que o dobro da população branca. Ao tomar como análise somente o número de homicídios da população jovem, compreendendo a juventude entre 15 e 25 anos, os dados são ainda mais impactantes. Pensador. O pensador que nós escolhemos foi o Silvio Almeida. Ele é um advogado, professor e filósofo e autor do livro Racismo Estrutural. Em sua obra, ele apresenta dados estatísticos e discute sobre a presença do racismo na estrutura social, política e econômica. Reflexão. Depois de séculos, por que o ser humano ainda é incapaz de aceitar as pessoas apenas por não terem a mesma coloração de pele? Desde quando a etnia se tornou sinônimo de caráter?